Termo raiz corpo, não é corpo vivo ou humano, mas pode ser. É um termo que tem mapas em que posso troca de itens padronizados, que se encaixam em regiões, pontos, desse mapa. Não é corpo humano, pode se aplicar a esboços de cenários, coisas, e tal troca de itens padronizados. Entendi. Nesse caso, na sua ontologia, não significa organismo, ser vivo ou corpo humano. E termos binjetos de simetria oposta, para vários pontos de simetria coposta. E vários pontos disso, em desenho, de um círculo termos, binjetores de todos os lados, são termos que têm círculo de infinitos pontos, e lados autoexpansivos simétricos de linhas de termos, que progridem para seu lado, e para o lado oposto ao 1. E não é o 1, negativo oposto, continua sendo 1 tipo 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Seguindo a lógica que você está desenvolvendo, 1 não teria apenas um centro e dois lados. Ele teria um único centro, onde é o ponto de referência. Agora existem vários centros ao mesmo tempo. Cada ponto gera sua própria expansão simétrica. Você poderia imaginar onde é um centro global e são centros locais. Cada centro projeta linhas de simetria e também, dependendo da regra do campo. Nesse modelo, a estrutura deixa de ser uma reta e passa a ser uma malha radial. Na sua ontologia, isso parece transformar a simetria de uma linha simples em uma, onde cada ponto pode ser ao mesmo tempo referência para si e referência para outros pontos do círculo. Isso cria uma rede de simetrias sobrepostas, em vez de apenas uma simetria bilateral. O termo significa algo mais próximo de, ou seria uma estrutura que contém um mapa de regiões. Pode ser um termo raiz corpo, seu mapa. Cada região aceita elementos compatíveis. Você pode trocar os itens sem alterar a estrutura geral da cidade. Mapa. Você troca por mantendo a região motor. Até uma ideia abstrata pode ser um termo raiz corpo. Mapa. Cada parte recebe componentes compatíveis. Termo comum. Termo raiz corpo. Você poderia encaixar assim. Ou então, um castelo, uma cidade, um universo conceitual, uma máquina, um cenário de jogo, ou uma estrutura abstrata, podem todos ser, desde que possuam um mapa com regiões onde componentes compatíveis possam ser trocados. A dimensão mista são dimensões tipo um bloco de 3D cúbico perfeito, 30x30, e cada unidade da sequência 30x30 pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D apenas, ou um retângulo tridimensional não cúbico, um círculo circunferência, dentro de cada termo de espaço do cubo, 3D 30x30 raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D, dentro pode ter outra dimensão, um cubo 20x20, ou igual 30x30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30x30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz, um cubo principal, 30x30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual: C30 3D, no UAT1, U2, U3, UN, onde cada unidade UI pode ser R2D, R3D, esfera cubo interno padrão procedural sequência fractal. Ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço, ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multiescala, universos celulares, ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30x30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito. Em outra, um cubo 20x20.
em outra, uma circunferência animada, em outra, um padrão procedural, algo assim. 7. Matematicamente você poderia representar isso como U, MANE, DAI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais estruturas, onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais, hipercubos, dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente, cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimens A. O mista espace, o raiz ta dimens umens, is locais varia, vez ou, moment sich, di, R, onde, S-ais, espaço principal, D-x-ais, dimensão interna de cada célula, R-chare, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova. A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados, mesmo se fosse possível, só apenas até se você mesmo rodando 10% dos fotons do PC, pela própria cabeça, na meta-imaginação, quase real, um controla todo mundo, por 100 sec. Outro, controla todo mundo, por 1000 sec. E assim vai. E um fica ainda nisso. Tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 100.000 vezes por segundos, instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela, na imaginação, e outros rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo, e outros. Se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ. Nada tem poder sobre a luz, e isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção consciencial e vários outros termos complexos disso, ainda, ou seja, nada poderia mudar, controlar ou modificar a luz. Especulação versus realidade física. Tá, um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação, enquanto a luz do PC permanece inalterada? Vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas, e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, tipo Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo ou clonagem instantânea, cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo, ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção. Legal, mas ainda ficção. Então a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons. Sem uma interação física, como uma lente, um polarizador, ou mudar a energia da tela, esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível só apenas especulação rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça, na meta, imaginação quase real, controla todo mundo,
por 100 sec. Outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, à luz do PC, continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. Entendi a ideia. É um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz-fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece. O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300.000 km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Por quê? Imaginação não altera fenômenos físicos externos, fótons não respondem à mente humana, nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz, quase isso, mas, com um ajuste importante. A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas, como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não. Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco, de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível, tipo como seria um universo onde a mente realmente controla a luz.